Paz do Senhor, irmãos, que é a pastora Ruth. 11 de abril, queremos falar ainda sobre a Páscoa. E agora a última Páscoa de Jesus com os apóstolos, com seus discípulos, os 12. E nós vamos ler em Lucas 22, do 8 em diante, que diz assim: Então Jesus enviou Pedro e João, recomendando: Ide, preparar-nos a Páscoa, para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: Onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e comunicareis ao proprietário da casa: Ó mestre, o mestre manda indagar-te: onde é o salão de hóspedes, na qual podereis cear a Páscoa com meus discípulos? Então ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali fazei os preparativos. E seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa. Esse é um dos momentos mais decisivos, para os apóstolos. É a última ceia, o último momento de comunhão com Jesus. Depois disso, Jesus é crucificado, e aí só depois da ressurreição ele já aparece com os discípulos. Então ele dá as últimas instruções, falando com eles, e eles vão até a cidade e acham a casa que Jesus havia direcionado, Eles perguntam, seguem todas as instruções, talvez já estavam maravilhados porque estava tudo preparado, E quero destacar o momento da chegada na casa. Era costume naquela época que toda vez que alguém chegasse na casa de alguém, eles lavavam os pés, recebiam as pessoas com esse cuidado. Lucas 7,44, nós temos um exemplo disso, que diz assim, Lucas 7,44. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me trouxeste a água para lavar os pés, como é o costume. Essa, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos. Falando, quando ele foi ungido, mas citando desse costume que eles faziam. Então, também em João, nós vemos que todos eles chegaram na casa, estava tudo preparado, tudo conforme o Senhor havia falado, E Jesus começou a preparar eles para esse momento, falando do que estava por vir. E lá em João 13, do 1 ao 17, diz assim: pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. E eu quero destacar como esse amor foi demonstrado em ação nesse momento, representando já essa Páscoa, E durante a ceia, estou lendo o versículo 2 de João 13, durante o final da ceia, quando o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Por que Jesus fez isso? Era costume que eles se lavassem, E não havia um servo nesse momento. Geralmente o servo ou o anfitrião, mas eles estavam só os discípulos. Não havia nenhum anfitrião, o dono da casa talvez preparou tudo, e saiu. E era um momento só deles ali. Então um olhou para o outro, ninguém se moveu, ninguém teve iniciativa de lavar os pés do outro ou de providenciar alguma coisa assim. E aí Jesus, em seguida, derramou água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava na cintura.
Queridos, eu quero destacar isso aí, pelo o ato de humildade. Jesus estava ensinando sobre amor e sobre unidade. Isso é a essência da Páscoa. Amor. Quando ele estava caminhando já nos últimos momentos para a crucificação, né, e esses eram os últimos momentos, ainda tranquilo, livre, né, com os discípulos, e ele começa a falar: é chegada a minha hora. E esse amor é demonstrado numa ação de humildade, de servir. E ele coloca a toalha, né, pega a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu imagino que eles ficaram perplexos, estáticos, né, sem reação. Pedro, né, como era o mais enérgico de todos eles, pergunta: Senhor, vai me lavar os pés? Estou lendo o versículo 6 do capítulo 13 de João. Respondeu-lhe Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Jesus estava falando de amor, de humildade, de renúncia, de servir ao outro. Talvez naquela circunstância ali eles não tinham entendido, mas essa é a mensagem da cruz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele não estava entendendo. E aí disse Pedro: Senhor, jamais me lavará os pés. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. O que será que Jesus queria dizer? Como se eu não lavar os teus pés? E eu entendo que Jesus estava dizendo: se eu não te ensinar, Pedro, se eu não te mostrar como é, assim você não vai conseguir fazer. Eu estou te dizendo, eu estou declarando meu amor, mas eu estou demonstrando, num ato de humildade, reconhecendo que apesar de ser Deus, eu também tenho atos de amor e humildade, de servo, porque a minha missão é servir. Eu vim para servir, para dar a vida em resgate de muitos, para a redenção dos pecados. E essa é a lição que nós precisamos entender nessa Páscoa: amor, humildade, servir. Essa é a essência de tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus pregava, e às vezes estava cansado, mas em nenhum momento ele deixou de servir ou de atender alguém. E aí ele fala para Jesus no versículo 9: rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E Jesus responde para ele, né? Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos, se referindo a Judas que estava lá no meio deles, né? Queridos, nós precisamos entender isso, que o orgulho, a altivez e esses sentimentos trazem fermento que atrapalha a nossa vida cristã, pecado, corrupção. E esse é o tempo de nós lavarmos os nossos pés em humildade, em reconhecimento da nossa dependência do Senhor, de saber que todas essas testemunhos e lições que Jesus nos deixou resumem-se em duas coisas: amar ao Senhor sobre todas as coisas. E quando Jesus estava ali, ele foi por amor. Ele nos amou até a morte, e a morte de cruz. E esse momento, eu imagino o coração do Senhor ali, de Jesus contrito, já últimos momentos com os discípulos, falando coisas que algumas eles entendiam, outras não. E ele começa a falar também no verso 11: pois Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse: nem todos vós estáis limpos, né? Se referindo a Judas. Após haver lavado os pés dos discípulos, tornou a vestir a sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: compreendeis o que vos fiz?
Será que nós compreendemos o sacrifício de Jesus na cruz? Será que nós entendemos esse amor incondicional e que nós agora precisamos ser canal de bênção? E ele fala assim: vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que, como eu vos fiz, também o façais vós também. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e o praticardes, abençoados sereis. Queridos, amor, humildade e servir. Nós fomos chamados para servir. Essa é a maior mensagem que nós recebemos de Jesus nesse momento, dessa última Páscoa com os discípulos. E que nós possamos guardar o nosso coração e refletir nesses dias sobre o amor do Senhor, sobre os atos de humildade e de serviço. Que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada. E Jesus, depois disso, começa a falar, a ministrar, partilha o pão, toma com eles, e nós podemos pensar, né? Como que temos vivido a nossa vida? O que nós temos? Será que nós lembramos só da crucificação nesses dias de Páscoa? Qual é o nosso pensamento? Qual é a nossa atitude diante de tudo isso? Se me amares, guardarei os meus mandamentos. E ele fala: filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por um tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podereis ir. E aí Jesus já preparando eles para a partida, né? Para o momento de estarem sós. E eu também quero ler João 15. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designeis para irdes e dardes frutos, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá. E este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Eu acabei de ler João 15, 11 em diante. Queridos, que nós possamos nessa Páscoa guardar isso no nosso coração e refletir sobre o amor do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada irmão, de cada amigo, de cada querido que receber esse áudio, Pai. E nós sabemos que o Senhor nos deixou exemplos de amor, de humildade, de servir ao nosso irmão, de amar o nosso irmão como a nós mesmos. E, Senhor, a Tua palavra diz que nós somos reconhecidos como Teus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Essa é a maior característica, Pai, do servo, do discípulo, é o amor. E que esse amor enche os nossos corações nesse dia.
Senhor, que nós possamos, que o Teu amor venha encher e transbordar nos nossos corações e que as pessoas ao nosso redor recebam desse amor, sejam tocadas e ministradas, Pai, que nessa Páscoa, nesses dias, nós queremos lembrar, mas que isso produza mudança em nós. Não seja dias de reflexão somente, Pai, mas dias de reflexão e transformação nas nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre cada um o amor do Senhor. Pai, que eles sintam o quanto eles são amados, preciosos. O Senhor nos amou, Pai, sem nenhuma restrição, sem nenhuma indiferença, Pai, nenhuma acepção. E nós te louvamos por isso, Pai. Continua conosco, nos dá um dia abençoado na Tua presença, Pai, exaltado e glorificado seja o Teu nome. Nos fortalece nesses dias, nos dá, Senhor, a alegria da salvação, nos dá uma mente centrada naquilo que é do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e continue ministrando no teu coração, que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de agir na sua vida, em nome de Jesus. Paz do Senhor, um grande abraço, Deus abençoe.